Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu um mal-estar? Quantas vezes, em uma roda de conversa ou ao meio de muitas pessoas, você sentiu como se sua energia estivesse sendo sugada do seu corpo? Pois é, nós somos como esponjas muitas vezes e acabamos trazendo para nós a energia do local ou de algumas pessoas. E como fazer para não sintonizar essas energias que às vezes nos trazem mal? É isso que iremos falar no vídeo de hoje. Olá a todos, espero que todos estejam bem, que a semana tenha sido proveitosa, harmoniosa. E se caso tenha acontecido alguns obstáculos por aí, que ela tenha sido uma semana de grandes lições. E vamos lá para a nossa conversa semanal, nossa reflexão, nossa tentativa, né? De um passinho a mais para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores. E hoje vamos falar sobre energia. Essa semana o Alessandro necessitou de um serviço, né, de repartição pública. E quando ele retornou, ele estava se sentindo muito desgastado. E ele contando que enquanto estava naquele local, que era um local tanto de prestação de serviço como também de pagamento de conta, ele foi sentindo a energia das pessoas de estar ali tendo que pagar contas que muitas vezes elas não gostariam ou que muitas vezes se sacrificaram para poder ter aquele dinheiro, né? Sentindo as reclamações quase que na maioria, justamente por isso. E ele falou que foi se sentindo tão mal, que aquela energia foi trazendo uma sensação de desespero, de vontade de sair correndo daquele local. E aí a gente conversando, né, nós falamos de situações que já passamos por isso e que acontece quase que diariamente ou com certeza para quem está assistindo aqui, em algum momento da vida já aconteceu. E começamos a nos questionar, né? Como somos como esponja? Muitas vezes alguém chega perto da gente em um sentimento de intranquilidade, de desespero, e a gente acaba meio que se deixando levar por esses sentimentos. Não estou falando que a gente não deva ter compaixão, né? Não é isso. Mas muitas vezes a gente se coloca na sintonia e vai deixando que esse desespero também tome conta de nós. Assim como muitas vezes quando estamos em algum local, festas ou até mesmo em conversas, em grandes grupos ou até onde tem pessoas que não conhecemos, mas existe quase que uma multidão, às vezes sentimos algo no nosso corpo físico que não entendemos, que não tem a ver com nenhum mal, né? Nenhum mal que a gente possa estar passando, nenhum sintoma de doença. E comecei a retomar as coisas que já aconteceram comigo nesse sentido. Eu recordo que uma vez eu precisei conversar com uma pessoa, né? Coisas de trabalho. E assim que essa pessoa chegou, eu senti um soco no meu estômago. E foi tão forte aquilo que eu precisei ficar a tarde inteira deitada para que aquilo passasse. E não era uma pessoa que eu tivesse contato, né? E nem que fosse do meu hall de amizade. Era uma pessoa que passou e que era necessário aquela conversa pelo trabalho. E eu fiquei muito mal mesmo. Era um momento de... Eu já conheci espiritualidade, eu já sabia de algumas coisas, mas acredito que eu estava num momento também de sintonia e aberta para aquilo tudo. Passei a tarde, né, deitada, como se estivesse mesmo doente. E aí a minha mãe fez as orações, né, a gente
usa muito água fluidificada. E depois daquele relaxamento, depois das orações, depois de beber a água, que pra gente a água fluidificada é como um remédio, eu me levantei como se nada tivesse acontecido. Então, o que fazer, né? Como evitar essas situações? Porque estamos vulneráveis, estamos no mundo, estamos em convívio, temos que ir para alguns lugares, temos que trabalhar, temos que entrar nessas repartições que muitas vezes são necessárias, bancos, afins, né? Temos uma vida social, temos uma vida rotineira aí que precisamos conviver em alguns lugares e com algumas pessoas. Então, nessa conversa, eu perguntei para o Alessandro, o que você fez? Ele falou, na hora, eu comecei a me sintonizar com os meus mestres ascensionados e aquilo foi passando. E aí, o que fazer? Não existe a fórmula, né? Correta, não é uma receita de bolo aqui que a gente possa dizer, faça isso ou faça aquilo. Mas o que funciona no meu caso? Hoje eu já consigo entender um pouco mais sobre isso e consigo algumas vezes também saber como colocar a barreira. E mesmo já tendo conhecimento dessas situações que podem acontecer, de como é a minha sensibilidade em relação a isso, eu às vezes dou uma derrapada. O que eu aprendi muito? Tampar os meus ouvidos, né? A gente muitas vezes necessita conviver com pessoas que estão sempre reclamando, sempre em situação de julgamento, sempre em momentos de crítica. E não tem, às vezes, como a gente fugir, né? Eu acho que se afastar é o último caso, porém, às vezes, necessário. Mas e quando não tem como fugir? Quando isso acontece dentro do seu lar, dentro do seu trabalho? É isso que eu disse. Eu aprendi a tampar os ouvidos. Eu tinha uma conhecida que ela falava assim, ouça sem ouvir. Então ela falava assim pra mim que quando eu começasse a escutar coisas desnecessárias e que eu não pudesse sair daquele local e eu não pudesse me afastar daquela conversa, eu continuasse ali, mas o meu pensamento estivesse em outro lugar. Ou em uma oração, ou em uma outra coisa. Ela falou, ou até cantando uma música. Ela falou, esteja ali, mas não esteja presente. Então, uma das dicas é, ouça sem ouvir. Né? Uma outra situação que a gente pode se colocar é no sentido de não fazer parte daquilo. O que nós temos o hábito de engrenar a conversa a partir desses momentos, né? Então, eu tô ali, está no momento de reclamação e eu começo a participar dessa reclamação também. Comigo já aconteceu isso, porque aí... E quando eu vejo, já tô no emaranhado que já outras pessoas também falando junto comigo de situações, de reclamações, de críticas, de situações ruins. E quando eu saio desse local, eu me sinto exausta, não é? Hoje, quando eu percebo uma situação dessa e que eu tenho vontade de dar a minha opinião, parece que algo vem na minha cabeça e dá. É necessário? É preciso? Então, muitas vezes não é preciso, não é necessário. Né? Não é necessário você iniciar uma conversa com alguém de forma negativa. Porque, como disse lá no início, alguns de nós somos como esponjas. E o que são essas esponjas? Nós captamos, nós puxamos, né? Essas situações, absorvemos para nós essas situações, essas energias. Assim como a energia da alegria, que é o contrário. Esteja com alguém muito feliz, que goste da vida, que fale coisas boas. Você vai entrar naquela mesma sintonia. Você vai se deixar levar. São dois caminhos, né? A gente se deixa levar, às vezes, pelo desnecessário e é necessário nos permitir também nos levar pelo necessário, pela alegria.
Pode ver que quando você está em uma roda de amigos, que você passou um dia agradável com eles, de dar risada até a barriga doer, né? Falando sobre situações, principalmente quando a gente começa a relembrar situações do passado que foram muito felizes, a gente, quando acaba esses encontros, nós sempre temos a sensação de querer mais e também de bem-estar. Quando fazemos coisas prazerosas, locais, né? Eu gosto muito da natureza. Isso me traz muita sensação e energia boa. Então, quando estamos nesses locais, isso nos afeta também diretamente. Então, é necessário a gente aprender a lidar de forma que o que a gente suga para nós, o que trazemos para nós seja benéfico. Porque senão começa como uma dor de estômago, um mal-estar. E se a gente vai se permitindo trazer essas situações de intranquilidade, isso acaba caindo no nosso corpo físico. E às vezes, muitas vezes, não, às vezes não, muitas vezes não sabemos o porquê, estamos adoecendo. Mas é justamente por isso, porque estamos sintonizados em energias que não condizem com as nossas e que não são necessárias para a nossa edificação. Então, temos que conviver? Não sei se temos que conviver, mas temos que viver muitas vezes em alguns ambientes que infelizmente a gente não pode correr, né? Então que a gente possa entender o como conviver, o como viver. Eu às vezes vejo as pessoas com fone de ouvido e às vezes a gente julga, né? Só fica com esse fone de ouvido. Mas às vezes é necessário, né? Esse fone de ouvido. Melhor ouvir as músicas que são edificantes, né? As músicas que são necessárias para a nossa alma, do que ouvir as conversas que não vão nos trazer nada. Uma outra situação que passei essa semana, e que isso é muito rotineiro na nossa vida, né? Escutar casos de tragédias que muitas vezes chegam muito além, chegam aos nossos ouvidos muito além do que a verdade. São os boatos, né? E quando chegam a nós de formas errôneas, isso nos traz um desespero e a gente começa a vibrar, trazer energias ruins. E aí a gente já pensa na pessoa, né, na vítima, numa forma de desespero tão grande, de tristeza, tristeza novamente, de tristeza, de desespero. E o que a gente está emanando para esse ser? A nossa tristeza, nosso desespero. E vamos imaginar como isso chega até essa pessoa, né? Não é que eu falo, não é fácil receber uma notícia que não é boa. Mas a gente precisa ir a fundo antes de qualquer coisa. Saber respirar, centrar, entender e procurar resolver. Porque muitas vezes os nossos sentimentos, né, atrapalham muito mais do que ajudam. É o momento de calar-se, de silenciar, de novamente tampar os ouvidos e buscar a verdade. Então, o que hoje eu gostaria de trazer para vocês? Esse pensar sobre como estamos recebendo as manifestações de energia de todos os lados. O que podemos fazer para nos sentirmos mais seguros, né, nesse sentido de não absorver tudo isso? O que podemos fazer parte e o que não devemos fazer parte? Que a gente possa, quando estivermos nesses locais que não tem como correr, que não tem como fugir, que a gente possa ser um elemento de energia boa, né? E não mais um componente para fortificar essas energias que só nos trazem dores. E que a semana de vocês seja de muita energia boa, de muita energia de alegria, que é o que eu desejo a todos vocês. Um beijo grande e uma semana iluminada.